livre para todos os públicos. Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projetos de Vidas. Hoje nós vamos ter uma aula de ciências, 6º e 7º ano. O tema vai ser célula. Eu sou o professor Will, pega o seu caderno e sua folha de papel em branco e vamos em frente. Olá pessoal, dando continuidade então à nossa aula de ciências, né? Como já falamos, célula é o tema, sou o professor Will Soares, 6º e 7º ano. Então vamos começar. Bem, a gente tem aqui estas duas imagens. Você observa uma pessoa aqui à nossa direita, né? Observando aqui em um equipamento. A gente vai já saber o nome, vocês até sabem o nome, mas eu já falo desse equipamento. Então, a gente vai tratar aqui da descoberta dos seres microscópicos, ou seja, da célula em geral. Então, a descoberta da célula de todo mundo microscópico só foi possível após a invenção do microscópio, ou seja, esse formato que você está vendo agora talvez não seja tão conhecido, né? A gente conhece mais outros, os mais recentes, mas esse foi o primeiro. É um aparelho capaz de ampliar imagens e permitir a visualização de objetos e seres muito pequenos. Então, esta imagem você já verifica dessa forma, ok? E aqui do lado você vê a ampliação dela. Então aqui do lado esquerdo, onde eu estou apontando agora, você consegue verificar a ampliação desta outra imagem aqui. Então essa aqui que ele está segurando com a mão, e você observa que esta ampliação, ó, que nós temos aqui a ideia do que é um ser microscópio, né? Ou seja, essa ideia de célula. E falar em célula, a gente vai verificar que a gente pode dividir a célula em duas. Nós temos as células procarióticas e as eucarióticas, tá? Então é importante já ter em mente isso. Então o termo célula, pessoal, ele vem do latim, tá? Então ele vem do latim, que se escreve assim, ó, lá, tá? Essa forma aqui, ó, célula. E o que significa célula? Significa pequeno compartimento. Então a gente já começa a traçar uma ideia do que vem ser a célula, que a gente tanto fala, que a gente tanto conhece. Então, se vem do latim, que significa a palavra célula, e traduzindo para a gente pequeno compartimento, então você já tem uma ideia de que célula é algo bem pequeno, ou seja, algo que não é visível ao olho nu, ou seja, ao olho sem um equipamento aí de ampliação, certo? Bem, a gente vem para a descoberta desses seres microscópicos, tá? Então os microscópios, né, produzidos por Leeuwenhoek, contavam com uma única lente de vidro, e muitos deles eram capazes de ampliar a imagem mais de 200 vezes. Você pode até achar muito, né? 200 vezes é muito. Calma, hoje nós temos microscópios aí que ampliam milhares, tá, de vezes. Então, não se sabe ao certo quem criou o primeiro microscópio. Esse é um ponto. Mas os primeiros registros, né, ou seja, o que a gente tem aí na história, ou seja, nas pesquisas, dessas observações com equipamentos, datam do século 17. Feitas, pessoal. Então aquela imagem que você estava vendo, que de fato é esta aqui, ó. Então ele estava segurando aqui com a mão, né? E você tem aqui o suporte para colocar o material a ser estudado, e aqui você tem a lente onde você vai observar. Então este pesquisador, ele era um comerciante, tá? Então é um ponto a ser destacado. Você, pô, um comerciante, a gente pensaria em um filósofo, cientista, ele pode ser um cientista, claro, um matemático, etc. Mas não, ele era um comerciante holandês, tá? Chamado de Antonier van, que é do século 17. Então ele recebe esse crédito, tá? Alguém pode ter inventado isso antes?
Pode, mas nós não temos registro disso. Então, o que nós temos de história sobre este acontecimento é que o Antoine Van, ele leva, né, esse crédito do microscópio. Então a gente pode dizer, ele é o pai do microscópio. A gente pode tratar dessa forma, certo? E aqui nós temos uma outra figura muito importante, o Robert Hooke. O Robert Hooke, ele é considerado o pai do termo célula. Então, a gente ouve em algumas situações, o pai da célula é Robert Hooke, mas ele não é o pai da célula, ele é o pai do termo célula. Ele é um físico inglês, tá? Nasceu em 1635, viveu até 1703. Ele foi inspirado aí pelas descobertas, né, do Antoine Van Leeuwenhoek, produzido seu próprio modelo de microscópio. Então, observe que você vê aqui um modelo já diferente, né? Então ele já teve a referência inicial, onde eu estou circulando aqui, ele já produziu o seu próprio microscópio, que era mais complexo e gerava imagens um pouco mais nítidas. Então você observa aqui à nossa esquerda, tá? Então você tem aqui a imagem aqui de uma célula, já é observada por Robert Hooke. Então, com esses equipamentos, ele analisou diferentes materiais, gotas de sangue e de poço de água, pedaços de plantas e outros. Em suas observações, ele verificou esses pequenos detalhes, né? Observe que a gente lembra lá do significado de célula, né? Você tem que significa cella, né? Cella em latim, que significa pequeno compartimento. Então você observa aqui pequenos compartimentos. Então há uma relação com essa ideia, né? Essa ideia de pequeno, né? Então o Robert Hooke, ele vem aí analisar essas amostras, né? Essa aqui é uma amostra de cortiço, tá? Ele notou que ela era formada por muitas cavidades minúsculas, que você observa aqui as pequenas cavidades, tá? Minúsculas e vazias. Ele publicou essa descoberta um pouco depois, ou seja, uns 4 anos depois, em um artigo que chamava cada uma dessas descobertas de céu. Então ele chamava assim de céu. O Robert Hooke chamou de céu, assim, céu, tá? Céu, que significa pequeno cômodo ou célula, como a gente já falou em inglês. Então essa ideia de célula ser algo muito pequeno, a palavra célula significa isso. Que a gente vai tentar traduzir de uma outra forma, a unidade básica, a unidade minúscula, a unidade básica do ser vivo, a unidade básica da vida, para esse termo célula. Então, quando a gente ouvir a palavra célula, falar em célula, você já pensa logo em algo muito pequeno, algo que é vivo, algo que faz parte do ser vivo, seja ele animal, seja ele vegetal. E a gente chega aqui na teoria celular. Tá? Teoria celular. Então é importante analisar. Observem só. Em 1838, o botânico alemão Matthias Scheder, ele propôs a ideia de que todas as plantas, então observe que eu quero destacar para vocês aqui, todas as plantas são formadas por célula. Beleza. Então, este botânico alemão propôs que todas as plantas são formadas por célula. No ano seguinte, tá, o zoólogo também alemão Theodor Schaum propôs que os animais também são formados por células. Então a gente tem a ideia de que todos os animais são formados por células. Então você observa só, 2 cientistas tiveram a seguinte conclusão. Eles disseram que um falou que todas as plantas são formadas por células, o outro, todos os animais são formados por célula. Essas conclusões, apoiadas por pesquisas de diversos outros cientistas, deram início à criação da teoria celular. Então, teoria celular vem dessa ideia de que todos os seres vivos são formados por célula. É importante destacar isso. Então, todos os animais são formados por células, todos os vegetais são formados por células, certo? E a gente chega aqui em um ponto importante sobre essa teoria celular. Então, a teoria celular se fundamenta em 3 ideias, tá? Aqui, ó. 3 ideias que podem ser simplificadas da seguinte forma.
Quais são as formas? Então, a primeira ideia que a gente vai destacar aqui: todos os seres vivos são formados por células. Então, é uma ideia inicial que você tem que pensar a partir do que já vimos. Então, temos aqui todos os seres vivos são formados por célula, tá? Por célula. Células, vou ficar no plural aqui. Então, essa teoria vai se fundamentar nessas três ideias. A primeira ideia é essa. Você já pensa, todos os seres vivos são formados por células. A segunda ideia: as células são a unidade básica de estrutura funcional dos seres vivos. Então, vamos chamar aqui unidade básica da vida. Então, a célula é a unidade básica da vida. A célula é a unidade básica da vida. Então, você tem a segunda ideia. Então, a primeira ideia é essa aí: todos os seres vivos são formados por célula. A segunda ideia: a célula é a unidade básica da vida. E a gente vai para a terceira ideia, terceira e última ideia. Então, observando a terceira e última ideia, nós temos: uma célula só pode ter origem em outra pelo processo de divisão celular. Então, a gente vai agora compreender a questão da reprodução da célula. Então, uma célula só pode ter origem em outra célula. Qual processo? A divisão celular. Então, botar aqui, colocar aqui a reprodução, né? Chamar aqui de divisão celular. Divisão celular. Então, fixando essas três ideias, nós temos que elas fundamentam a teoria celular. Quais são as três ideias que você tem que memorizar? Todos os seres vivos são formados por célula. A célula é a unidade básica da vida. E uma célula só pode se originar de outra célula a partir da divisão celular. Então, fixando isso, você já consegue ter aí uma formulação, uma ideia sobre a teoria celular, que é algo muito importante para a gente, tá? Então, a teoria celular. A teoria celular teve um grande impacto nos estudos da vida. Pela primeira vez, ficou claro que seres vivos muito diferentes, como uma árvore e um inseto, são formados pelas mesmas estruturas básicas. Essa teoria é um exemplo de como o conhecimento científico é construído coletivamente ao longo do tempo. Então, você tem aqui o trabalho, né, de diversos pesquisadores, demonstrou que todos os seres vivos que conhecemos, então, dos maiores aos menores, são formados por célula. O que é célula? A unidade básica da vida, que a gente vai compreender dessa forma. Então, quando a gente fala em ser vivo, pode ser uma árvore, pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser uma pessoa. Então, nós temos aí essa diversificação de seres que são formados pela mesma estrutura, ou seja, pela mesma unidade básica que é a célula. Claro que a gente vai diferenciar aí célula animal, célula vegetal, isso tem que ficar bem claro, tem suas particularidades, certo? E a gente chega aqui na estrutura da célula. Então, todas as células têm três componentes básicos, né? Então, esses componentes básicos são quais? A membrana plasmática, o citosol e o material genético. Então, são os três componentes básicos que a gente vai pensar aí na célula. Então, a membrana plasmática, pessoal, ela cria o isolamento, uma espécie de isolamento para a célula. Então, botar aqui isolamento, né? Isolamento para a célula, tá? Vou só arrumar isso aqui. Então, falou em membrana plasmática, você vai pensar em isolamento para a célula. Que tipo de isolamento? Bem, vai separar, ou seja, separando o ambiente externo ao ambiente interno. Então, ela vai isolar dessa forma.
Então, essa é uma espécie de membrana, né? Então, essa membrana ela vai controlar a entrada e a saída de substância. Então, a gente tem também a membrana plasmática como uma espécie de controle de entrada e saída, certo? Então, ela vai controlar, aqui, ó, vou botar aqui, controlar, certo? Controlar o que? A entrada e saída de substâncias, tá? Substâncias. Então, o que é a membrana plasmática? Então, a membrana plasmática, ela faz uma espécie de isolamento, separando a célula do ambiente externo ao ambiente interno. Então, essa membrana também vai controlar o que? Entrada e saída de substâncias, de diversas substâncias, tá? Então, isso é importante. Alguns tipos de células contêm ainda outras camadas, né? Então a gente não vai tratar dessas particularidades, beleza? Bem, segundo, citosol. Vamos aqui para o citosol. No interior da célula, a gente tem um preenchimento aí, uma espécie de mistura aquosa, né? A gente pode chamar assim aquosa, de água, de viscosidade. Então, a essa mistura a gente vai chamar de citosol. Então, imaginar um líquido aí dentro da célula e a gente vai chamar de citosol. Então, a gente pode imaginar o seguinte: citosol é a mesma coisa que citoplasma. Alguém pode pensar aqui, porque até a palavra parece, né? Citoplasma, são a mesma coisa? Não, gente. Elas duas não são as mesmas coisas. Então, não são iguais. Por quê? Porque o citosol, tá, é a parte líquida do citoplasma. Então, o citoplasma é uma coisa, o citosol é outra coisa. Ou seja, o citosol faz parte do citoplasma. Então, o citosol é o quê? Onde ficam imersas as demais estruturas e moléculas que compõem a célula. Então, é uma espécie, colocar aqui uma espécie de líquido, né? Botar aqui líquido, é isso. Líquido viscoso. Deixa eu arrumar aqui porque ele está quase sem espaço aqui, mas tudo bem, deixa eu só separar essa parte aqui de cima. Então, líquido viscoso. Então, é a parte líquida do citoplasma, é onde fica imerso aí alguns componentes e estruturas da célula. E a gente chega aqui no material genético. Então, falou em material genético, você pensa logo em quê? Em DNA. Então, DNA, eu penso logo em DNA. Então, esse componente presente na célula é o material genético, tá? Ele é composto, né, de moléculas de DNA. Então, você pensou certo. Que armazenam o quê? Instruções, né? Então, a gente vê que o DNA é uma instrução aí que controla o funcionamento e a reprodução da célula. Então, a gente tem a ver com o material genético, vai controlar o quê? Funcionamento e reprodução celular ou da célula. Então, a gente tem aí esses três componentes básicos da célula que a gente tem que lembrar: membrana plasmática, que faz isolamento, né, controla a entrada e saída de substâncias; citosol, parte líquida do citoplasma, onde fica ali imerso algumas moléculas; e o material genético, que controla aí o funcionamento, que tem aí o endereço, que tem as instruções aí para fazer esse funcionamento e reprodução. Então, dependendo da organização do material genético no interior da célula, ela pode ser classificada como procariótica e eucariótica, ou eucariótica. Então, você já tem uma ideia de que essa classificação vai depender de como está organizado, né, o material dentro da célula. Então, a procariótica, pessoal, você tem uma ideia mais de pré-histórico, de primitivo, de início, né? Você já começa já a pensar nessa ideia aí bem inicial. A eucariótica é uma célula mais organizada, né? A gente vai já começar a tratar de núcleo, um núcleo mais organizado. A procariótica já não teria isso. Então, células procarióticas e eucarióticas são tipos celulares que se diferenciam, entre outras características, pela presença, né,
ou ausência do núcleo. Quando eu falo núcleo, a gente vai falar de organização. Você fala, mas a procariótica não teria um núcleo ali? Bem, ela tem a parte interior, a gente pode pensar dessa forma, mas não está tão organizado. A eucariótica já vai ter um núcleo bem organizado. Essa é a grande questão. Então, enquanto as células procarióticas, né, que vem aí do latim primeiro, ou seja, o pró significa primeiro, cário significa núcleo, então a gente vai ter uma ideia aqui de primeiro núcleo, né, procariótico aqui, ó. Primeiro núcleo, né? Então núcleo aí primitivo, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, tá? Primitivo, a ideia aí de primitivo, certo? Então essa célula procariótica, né? Podemos definir também, a grosso modo, como as células que possuem material genético delimitado por um envoltório nuclear. Essa seria uma ideia aí da procariótica. Tratando de eucarióticas, né, vamos aqui, as eucarióticas no caso, nós temos que a palavra também eucariótica, né, ela é formada aí pelos prefixos gregos, né, essas palavras aí são derivadas da Grécia, basicamente. Então nós temos que o eu, pessoal, essa parte aqui, esse prefixo eu aqui, ó, o eu vai significar verdadeiro, tá? E o cário, né? O cário, a gente já sabe que o cário é núcleo, né? Tanto este quanto este, né? Então você tem aqui núcleo, ou seja, o cário é núcleo, o cário também aqui é núcleo. Aqui, esse aqui a gente vai ter uma ideia de verdadeiro, né? Aí você já começa a pensar se o outro é falso, essa relação, né? Mas não. Então, verdadeiro. Então você vai ter uma ideia de núcleo verdadeiro, né? Então, essa ideia de núcleo verdadeiro é mais uma questão de possuir aí um núcleo bem definido. Então, vou botar aqui, ó, núcleo bem definido, certo? Então você já tem uma ideia bem clara, né? Então a gente já começa a diferenciar o procariótico, o núcleo primitivo, e o cariótico, um núcleo mais recente, um núcleo mais definido, um núcleo bem mais estruturado. E essa ideia a gente já começa a pensar, né? A pensar dessa forma, para que a gente possa diferenciar esses dois tipos de célula. Célula procariótica, uma célula primitiva, uma célula primeira, né? Célula eucariótica, uma célula com um núcleo bem definido, uma célula mais recente, ou seja, é a célula que você vai encontrar em mais abundância na natureza, entre os seres vivos, né? Tanto vegetal quanto animal. A gente vai tratar aí basicamente da célula eucariótica, né? Essa célula aí que tem um núcleo bem definido, certo, pessoal? E aqui está uma imagem, né, da procariótica, tá? Você observa aqui que o material genético, ele está aqui, ó, solto, né? Ele está aqui solto onde? No citosol, pessoal. A gente acabou de falar agora há pouco. Citosol é o que? Esse líquido aqui, essa parte líquida, onde está imerso aqui esse material genético. Nós temos a questão da parede celular, membrana aqui, plasmático aqui, ó, plasmático, dando aqui esse suporte ao citosol, tá? E aqui o exemplo da célula eucariótica. Como eu falei, você vai ver a célula aqui animal, né? Observe que a célula animal com essas curvas, né? Então você vai começar a diferenciar por esse formato, um formato aqui cheio de curvas, observem só. E a célula animal, também eucariótica, né? Observe que ela vai ter aqui umas conexões, parece com folha, né? Você observa aquelas folhas, a folha, aqueles compartimentos, no caso as repartições da folha, você observa que tem esse formatozinho aqui muito parecido, né? Uma figura geométrica. Mas o que eu quero destacar aqui é esta imagem aqui, ó. Observem, ó. Isso aqui é o que? Núcleo, pessoal. Isso aqui é o núcleo. Onde está o material genético? No núcleo. Está bem escondidinho, bem protegido aqui no núcleo esse material genético. Então, você tem aqui, tem citosol também, né? Observe que ó, o líquido aqui, ó. Citosol. E esta é a grande diferença aí entre a célula primitiva, né? A procariótica, observem só. Cadê o núcleo aqui? Vocês dizem, mas isso aqui não pode ser o núcleo? Bem, é o núcleo
porque está no centro, né? Mas é um núcleo aqui muito espalhado, muito disperso, né? Já na célula eucariótica você vai ter um núcleo aqui mais conciso, mais definido, com material genético aqui muito mais concentrado, ou seja, está bem mais organizado. Você tem uma célula bem mais organizada. Diferencial visual, que é uma diferença visual entre a célula animal e a vegetal. Animal que você tem essas curvas, é uma ideia inicial, estou só dando uma ideia visual, tá? Não leve isso muito em detalhes, mas a ideia inicial é essa, que você tem a célula animal com essas curvas, a célula vegetal se parecendo aí com essa folha, né? Tem essa ideia aqui, ó, essas membranas aqui, parecido com a folha. Então você já diferencia esta vegetal, esta aqui animal, tá? Então você tem aí uma compreensão entre essas duas células. Então você está vendo aqui uma vista de corte, né? Você está vendo aí esta parte aqui, imagina que você cortou, mas preservou aqui o núcleo e depois fez um corte aqui tridimensional para verificar o interior. Então, pessoal, eu agradeço a vocês por participarem da aula, por assistir. Vocês podem estar reassistindo essa aula. Aqui estão os nossos créditos, as nossas fontes, né, de pesquisa, inclusive o livro de vocês. Então, o livro que vocês têm em casa aí, podem estar olhando, dando uma folheada nesse livro, que vocês vão encontrar esse material aí com atividades, para dar uma aprofundada, né, nesse conteúdo, uma treinada também. Então. Certo, pessoal, a gente conclui aqui a nossa aula. Vocês viram aí as partes das células, tipo de células. Vocês peguem o caderno de vocês, o livro, façam uma atividade, façam um exemplo, leiam os artigos que estão aí linkados a esse assunto, para que você possa ter ali uma base mais sólida para poder discutir em situações futuras. Até a próxima. Obrigado.